não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo aqui, quero pedir a vocês para serem membros do canal, apoiar o nosso canal, porque o YouTube está cada dia tirando mais inscritos da gente e também não está mandando nossos vídeos para todos os inscritos. Então a gente pede para que você confira sua inscrição, se inscreva se não for inscrito, curta, comente, compartilhe, que isso vai estar ajudando o nosso canal. Vamos continuar aqui divulgando o trabalho do professor Olavo de Carvalho aqui no YouTube com vídeos e também postagens na comunidade. Então é isso aí, segue a gente também nas redes sociais, apoie o nosso canal, que a gente precisa muito de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Copernicana. Vamos parar um pouco para examinar brevemente as consequências que as descobertas de Kant trouxeram para a visão geral do mundo no pensamento europeu. Consequências que, como veremos, se prolongam até hoje e, indo muito além da esfera das discussões acadêmicas, deslizam sutilmente até o fundo das consciências, modificando o sentido da vida de inumeráveis pessoas que nunca leram Kant e talvez nunca ouviram falar dele. Quando ele mesmo descrevia o impacto da sua obra como uma revolução copernicana, ele tinha plena consciência de haver invertido o quadro todo do conhecimento humano, assim como o monge polonês havia invertido o retrato dos céus. Uns mais, outros menos, todos os homens até então acreditavam viver num universo real, ordenado pela razão divina ou por um tipo qualquer de legalidade cósmica, que aos poucos revelava aos profetas e aos sábios alguma fração dos seus decretos, tornando mais amena a caminhada da espécie humana num cenário de trevas e imprevistos. Como o homem se via a si próprio como um habitante da Terra entre bilhões de outros, só parcialmente superior aos animais, e tão submetido quanto eles à ordem geral das coisas, a mesma desde o início dos tempos, por baixo das variações dos modos e das circunstâncias. Não. Cada homem se via a si próprio como um habitante da Terra entre bilhões de outros, só parcialmente superior aos animais e tão submetido quanto eles à ordem geral das coisas, a mesma desde o início dos tempos, por baixo das variações dos modos e das circunstâncias. O sábio, filósofo ou cientista era somente um homem entre homens, vivendo no mesmo mundo que era o de todos, e só se distinguindo deles por saber um pouco mais sobre uma coisinha ou outra, sem a mais mínima presunção de superar ou impugnar a experiência acumulada pela humanidade inteira ao longo dos milênios. Isto aqui é uma coisa facílima de você comprovar historicamente. Se você estuda as obras dos filósofos medievais e você pergunta, a cosmovisão deles era diferente da de todo mundo? Não, era exatamente a mesma. Quer dizer, qualquer camponês ou comerciante via o mundo mais ou menos como Santo Tomás de Aquino ou Duns Scott, só que eles viam um pouco mais. De repente, esse universo comum se dissolvia num farelo de aparências inconexas. A razão divina recuava para o mundo das hipóteses improváveis, e a única força ordenadora que restava era a razão da comunidade humana, eternamente separada das coisas em si por um muro de formas a priori, e condenada pelos séculos dos séculos a costurar aparências, mediante fórmulas matemáticas, sem poder jamais saber se elas se referiam a alguma coisa ou eram apenas um arranjo de conveniências práticas. Eu me lembro de ter explicado antes que a questão, vamos dizer, da unidade do mundo se tornava agora apenas a unidade da razão. Não conhecemos a unidade do mundo, porque a unidade do mundo era parte do mundo em si. Não conhecemos o mundo em si como não conhecemos nada em si. Só conhecemos as aparências que nos chegam, que nós mesmos costuramos de acordo com a estrutura da nossa percepção e da nossa razão. Tá certo? Então a única unidade que sobrou foi a unidade da razão. O que é a unidade da razão? É a unidade das ciências. Quer dizer, tudo o que nós sabemos do mundo é aquilo que as ciências dizem, sem a garantia de que isto corresponda ao mundo real, mas é o único que nós conhecemos.
e que ele tem autoridade porque a razão é a mesma em todos os homens, então somos todos obrigados a ver a coisa do mesmo jeito, tal como a ciência nos diz, porque a ciência sendo o ápice da razão, e a razão é a única unidade que existe, então ou vamos para, vamos dizer, o mundo da extravagância e da aberração, ou entramos dentro do mundo da ciência e aceitamos que é o único mundo existente. Uma consequência imediata disso era que as ciências já não podiam regular os seus métodos e investigações pelo humilde reconhecimento das exigências de um mundo objetivo, de uma realidade externa que as antecedia, que as transcendia infinitamente e que constituía, por sua mera presença maciça, o critério último e soberano dos seus erros e acertos. Note bem que o que agora vira o critério soberano é o experimento científico. Mas não se sabe se esse experimento científico descreve algo da realidade objetiva ou não. Sabe-se apenas que ele é racional e, por ser racional, tem que ser obedecido. Então, vamos dizer, esse empirismo que se tornou, vamos dizer, quase que obrigatório, ele, na verdade, ele é um falso empirismo. Não é a realidade que é o teste das coisas, é a experiência científica formalizada, né, cientificamente. Porque já gostava em Descartes, ele colocava que o próprio objeto da ciência tem que ser abstraído de todas as qualidades sensíveis e subjetivas. Claro, o negócio do Kant já tem muitos antecedentes. Quando ali Descartes, Newton, Galileu fizeram a distinção das qualidades primárias e secundárias, dizendo que primárias eram somente aquelas que podiam ser medidas, né, como, por exemplo, o peso e a posição, tá certo? E as outras, como por exemplo o gosto, a cor, eram inteiramente subjetivas, então não faziam parte da realidade do mundo. Isso aí, evidentemente, já tinha uma inversão, porque quem faz a medição somos nós mesmos. Certas coisas não nascem com suas medidas, né? Medida é, por definição, uma comparação entre uma coisa e outra. E quem escolhe o que comparar com o que somos nós. Né, certo? Então, já havia um princípio, evidentemente, desta inversão ali no Descartes. Descartes começa a inversão ao colocar o eu como um dado mais certo do que a existência do mundo. Tá certo? E somando isso à distinção das qualidades primárias e secundárias, então você já tinha o caminho aberto para o Kant. A diferença do Kant é que o Kant bolou um sistema inteiro. Tá certo? Ele, por assim dizer, ele universalizou essas distinções, dando a elas mais que o valor metodológico, um valor ontológico mesmo, né? Se tudo o que nos vinha da realidade era uma aparência solta, sem qualquer unidade em si mesmas, se a única força unificante da totalidade do real era a razão humana, é claro que essa razão não devia satisfações a uma realidade objetiva, mas tão somente às suas próprias exigências internas, tal como consagradas na lógica e na teoria kantiana do conhecimento. E como a expressão máxima da razão eram as ciências, estas assumiam automaticamente a autoridade que até então pertencera ao senso comum, à experiência acumulada da espécie humana. A qualquer momento, um cientista podia informar aos demais homens que o mundo, a vida, os seres, nada era como eles viam e percebiam, mas como a sua ciência dizia que era, pouco importando que outras ciências dissessem coisa diferente. Para piorar um pouco a situação, os métodos de investigação usados por esta ou aquela ciência já não precisavam curvar-se às realidades impostas pela constituição objetiva das coisas e seres, e aliás nem poderiam fazê-lo, já que esses seres e coisas eram apenas hipóteses por trás do único dado acessível às aparências fenomênicas. Então, que existem aparências fenomênicas é uma coisa óbvia, que nós não vemos a realidade inteira, todo mundo sempre soube, né? Só que havia desde a antiguidade essa distinção entre o fenômeno, que se chama fenômeno, que é a aparência, e o númeno, que é, por assim dizer, o espírito da coisa, a substância que está por trás. Tá certo? Então, caminhar do fenômeno à substância, do fenômeno ao númeno, era a atividade fundamental da filosofia. Tá certo? Agora, de repente, bom, o número tornou-se incognoscível, restam somente os fenômenos e a sua organização dentro do sistema das ciências. Se é que a ciência constitui um sistema, o que eu acho uma coisa absolutamente impossível. A unificação de todas as ciências. O sistema seria assim, vamos dizer, certos princípios universais que governam todas as ciências, digamos, desde
desde a física atômica até a antropologia, a psicologia, etc. Isso é absolutamente impossível, isso não pode acontecer. Por quê? Porque uma ciência, ela começa delimitando por abstração o seu objeto, e ela só trata desse objeto já previamente demarcado. Outra ciência vem e demarca outro aspecto, e outra demarca outro aspecto. Você não tem garantia nenhuma de que esses aspectos podem ser articulados, muito menos é de que eles podem ser remetidos a 5 ou 6 princípios explicativos comuns. Esse é o grande sonho dos físicos, chegar a teoria. Eles não conseguem chegar sequer à teoria unificada da física, tá certo? Então a própria física está cindida em campos antagônicos, né? Mas eles acham que se encontrarem, vamos dizer, os princípios fundamentais que unifiquem a ciência física, eles terão ali também automaticamente os princípios da ciência inteira, tá certo? Mas isso é impossível porque para isso você teria que partir da unidade do mundo, e a unidade do mundo não pode ser postulada de maneira alguma, porque está fora, vamos dizer, da perspectiva kantiana, que determina todo o método científico moderno. Além disso, eu já expliquei para vocês que quando o pessoal acredita que, por exemplo, a prova da eficiência das ciências é a tecnologia, eles não sabem o que estão dizendo, porque não existe um único objeto técnico, qualquer que seja, que possa ser explicado por um único princípio científico apenas. Você precisa de vários princípios científicos incompatíveis e heterogêneos. Mas, por exemplo, você tem um computador, você tem ali o código binário, que é determinar uma questão puramente lógico-matemática. E você tem, por exemplo, a química do plástico que você vai usar no computador. Existe algum princípio comum que possa explicar ao mesmo tempo o código binário e a química dos plásticos? Né? Sem falar da parte propriamente eletrônica. Então você tem três elementos. Tem elementos químicos, elementos eletrônicos e elementos puramente lógicos. Absolutamente irredutíveis a qualquer princípio comum. E as pessoas falam tanto de tecnologia, mas eles nunca sequer pararam para pensar o que é. Tecnologia consiste em você se utilizar de elos causais heterogêneos, juntando-os fisicamente para a produção de um efeito que você deseja. É exatamente o contrário do que faz a ciência, que pega um grupo de fenômenos e os reduz a certos princípios explicativos ou descritivos comuns. Então, isso quer dizer que a tecnologia pode progredir o quanto queira, ela jamais vai provar ciência alguma. Né? Está aqui, ó, isso aqui é um objeto tecnológico. Aqui você tem a química do plástico usada para fazer isso aqui. Agora, isso explica as propriedades espaciais do continente, do recipiente. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Né? Agora, explique quimicamente as propriedades da rosca. Não é possível. E assim por diante. Quer dizer, uma simples garrafa, já vê que ela se utiliza de processos que remetem a princípios científicos absolutamente heterogêneos. Estão unificados pela causa final, né? Sim, qualquer objeto tecnológico está unificado apenas pela causa final, que é arbitrária, que é um desejo humano. Né? Você consegue articular essas várias coisas. Né? Por exemplo, quando você vai montar um cavalo, ali você está regido por uma série de leis físicas. Por outro lado, você tem os princípios técnicos da equitação. Existe algum princípio comum que explica as duas coisas? Claro que não. Ademais, quando fizeram a distinção entre qualidades primárias e secundárias, primárias eram só aquelas que podiam ser medidas e, portanto, essas forneciam base para um conhecimento científico, as outras não. Eles não imaginavam que um dia as qualidades secundárias poderiam ser medidas. A sua sensibilidade à cor ou à luz hoje pode ser perfeitamente medida. Né? Então, isso quer dizer que, na verdade, todas as qualidades são primárias e depende de poder medir. O gosto também hoje é capaz de medir a intensidade do gosto de qualquer coisa, e é diferente de gosto. Tudo isso é mensurável e matematizável. Bom, então vamos lá.
para piorar um pouco as coisas, os métodos de investigação usados por esta ou aquela ciência já não precisavam curvar-se às realidades impostas pela constituição objetiva das coisas e seres, e aliás nem podiam fazer, já que esses seres e coisas eram apenas hipóteses por trás do único dado acessível às aparências fenomênicas. Em consequência, os métodos já não deviam curvar-se aos seus objetos, mas os objetos aos métodos. Dito de outro modo, o método de cada ciência inventava livremente o seu objeto, sem ter de prestar satisfações, senão à crítica da razão pura. Ou seja, a validade da ciência, a veracidade das ciências, se tornou apenas uma validade lógica. É a constituição interna da ciência que determina se as conclusões obtidas por esta ou aquela investigação são válidas ou não. Você nunca pode dizer verdadeiras mais. Então, isso quer dizer, a lógica tornou-se a única ciência. Todas as ciências se tornaram puramente formais. Né? Não há mais ciências materiais, por assim dizer. Se o leitor começa a desconfiar que foi por esse caminho que tantos homens de ciência, 200 anos mais tarde, chegaram a admitir que o sexo de uma pessoa não é aquele com que ela nasceu, e que todos veem nela quando está pelada, e sim aquele que ela diz sentir ou imaginar, responderei que está saltando para uma conclusão remota, mas numa direção muito próxima da verdade. Você veja, então, o sexo que você vê na pessoa não interessa, interessa aquele que ela sente. Por quê? Porque certas ciências disseram que é assim. Então está impugnando a sua capacidade de enxergar a realidade. Só o cientista, pelos métodos abstrativos da ciência dele, que, repito, não tratam de nenhum objeto real, mas somente de objetos abstraídos, portanto só existentes formalmente, né, somente ela tem a autoridade de dizer o que é e o que não é. Mas ela sabe que quando ao dizer o que é e o que não é, ela não está dizendo o que é e o que não é. Ela está dizendo apenas o que é válido dentro dos seus próprios critérios. Então, primeiro, se limita, some a veracidade e sobra apenas a validade. Segundo, não existindo mais veracidade, vende-se a validade como se fosse veracidade. Já para você perceber a gravidade imensurável disso aí. No caso do gênero lá, hoje, ele aparece a ideologia de gênero como uma própria categoria mesmo da razão, porque a ideia dos ideólogos de gênero é que o gênero sirva como uma espécie de filtro para a realidade. Né? Sim. Você enxerga a partir das categorias de gênero. Quer dizer, você enxergar a realidade a partir das categorias de gênero, não segundo a objetividade. Isso quer dizer que você, ao enxergar a forma do corpo de uma pessoa, é a ideologia de gênero que está metida na sua cabeça que está determinando como você vê. Quer dizer, você vê um homem com órgãos masculinos e uma mulher com órgãos femininos, não porque esses órgãos estejam lá, mas porque a gramática da sua língua ensinou a ver assim, a falar assim e, portanto, a ver assim. É claro que isso é absolutamente falso e pode-se demonstrar que isso é falso. Né? Mais adiante eu vou falar aqui do antropólogo Benjamin L. Worf, que é o sujeito que descobriu que as diferentes línguas elas delimitam e na verdade limitam a capacidade que as pessoas de uma ou de outra sociedade têm de ver as coisas. Quer dizer, você enxerga dentro de um quadro delimitado pela sua língua. O que não está na sua língua você não enxerga. Mas, bom, primeiro essa coisa não é absoluta. Né? E, em segundo lugar, esta teoria, por elegante que ela pareça, e ainda que ela tenha alguma correspondência com alguns fatos, ela não pode, desde a base, ser verdadeira pelo seguinte: você aprende a sua língua ouvindo. E você, como é que você vai ter certeza que você ouviu os sons tal como outras pronunciou? Foi a sua língua que determinou como você ouviria a primeira palavra nela? Isso é absolutamente impossível. Então, quer dizer, a teoria em si é absurda. Mas é absurda nos seus princípios. Agora, no seu desenvolvimento, nas suas aplicações, ela escapa um pouco do absurdo, na medida em que ela não é totalmente fiel a si mesma. Ela vai simplesmente observando diferenças empíricas captadas na comparação de uma língua com outra e mostrando como isso às vezes corresponde a limites da percepção. Por exemplo, dizem que uma certa tribo da África que mora numa região muito lamacenta, ela tem 40 palavras para descrever diferentes tons de vermelho, porque a terra é vermelha. E nós não percebemos
essas diferenças. Digo, sim, de fato nós não percebemos tantas diferenças no tom de vermelho, porque não estamos acostumados não porque a nossa língua não tem as palavras, mas porque nós não estamos acostumados a observar. É isso? E tão logo eles nos explicam o sentido dessas palavras, nós começamos a dizer, não é que essa diferença existe mesmo, eu não tinha reparado. Quer dizer, o aprendizado de uma outra língua te dá outros meios de percepção. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.